Olá, meu nome é Vanessa e nessa apresentação eu vou mostrar uma simulação de planejamento financeiro utilizando uma planilha eletrônica. Eu escolhi a opção de planejamento de investimento porque eu achei uma situação bem prática para o meu dia a dia, né? E muitas pessoas têm um objetivo financeiro, como fazer uma viagem, comprar algum produto ou um carro, uma casa, enfim, vários sonhos, né? Então, montar uma reserva de emergência, enfim, realizar algum sonho. E para isso é importante se organizar e entender quanto precisa guardar por mês, né? Nessa situação, eu escolhi como objetivo juntar dinheiro para uma viagem. E o valor desejado é R$ 5.000 em um período de 12 meses. Para alcançar esse objetivo, eu simulei um investimento mensal de R$ 400. Então, os dados utilizados eles são fictícios e servem apenas para demonstrar os cálculos financeiros na planilha. Na planilha, eu comparei dois tipos de investimento. O primeiro investimento ele é em renda fixa, com um rendimento fictício de 0,8% ao mês, que é mais ou menos o que tem rendido um investimento na renda fixa, dependendo do tipo de investimento, que às vezes até é um pouco menos. O segundo é um fundo de investimento que é um fundo em ações. Esse fundo eu coloquei como uma média de 1,1% ao mês, né? Só que esses fundos de investimento em ações, eles são variáveis. Então, não dá para contar exatamente com 1,1% ao mês. Esse valor que eu coloquei é fictício também, é só uma média, tá? Então, eu vou explicar como que a planilha está organizada. Então, eu coloquei na primeira coluna os meses, né? Começando do 0 até o 12. E o mês 0, ele representa o início do planejamento. Então, quando ainda não tem dinheiro aplicado, né? E daí, a partir da segunda coluna, eu coloquei o aporte mensal, que é o valor investido todos os meses. E nesse caso, o aporte era fixo, então no valor de R$ 400. Depois, eu coloquei a taxa de rendimento do renda fixa, né? E a taxa de rendimento do fundo de ações. E eu também criei colunas para calcular o rendimento mensal e o saldo acumulado em cada opção, em cada uma dos dois investimentos, dos dois tipos de investimento. E daí a fórmula usada para calcular o rendimento é baseada nos juros compostos, que significa que a cada mês o rendimento é calculado sobre o saldo que estava acumulado. Na verdade, no banco mesmo, esse cálculo, ele dependendo do investimento, né, ele é diário. A maioria dos investimentos, ele é feito diário. Mas, para facilitar aqui a conta, então, eu fiz com o valor mensal. Então, o rendimento é calculado sobre o saldo que estava acumulado anteriormente. Então, por exemplo, na renda fixa, o rendimento do mês, ele é calculado multiplicando o saldo do mês anterior pela taxa de rendimento. Então a fórmula utilizada é o saldo anterior, né, vezes a taxa de rendimento. Depois disso, a planilha soma o saldo anterior, o rendimento do mês e o novo aporte, né? E assim o saldo vai aumentando mês a mês. Então, para os dois investimentos, a lógica é a mesma, né? A diferença é que no fundo de renda fixa, a taxa é de 0,8 e no fundo de ações, eu fiz uma média de 1,1
como valor fixo também, mas esse valor com certeza vai variar todo mês, né? Então, a planilha faz automaticamente os cálculos das duas opções, permitindo comparar os resultados. E no final dos 12 meses ali, o valor investido pela pessoa seria de 4.800, porque ela investiu R$ 400 por mês durante os 12 meses, né? Na simulação com a renda fixa, o valor final aproximadamente ficou em R$ 5.016,93. Isso significa que o rendimento desse fundo de renda fixa foi R$ 216,93. Já na simulação do investimento com o fundo de ações, ficou em R$ 5.101,32. E aí, nesse caso, a renda foi de R$ 301,32. Mas assim, comparando as duas opções, o fundo de investimento que apresentou maior resultado, com uma diferença aproximada de 84,38, foi o fundo de ações, né, em relação à renda fixa. Porém, o fundo de ações, como eu falei, ele a taxa dele é variada. Então, eu fiz uma média e coloquei 1,1 simplesmente para fazer a simulação ali, mas ele varia todo mês. Então, ele não pode ter meses que ele vai render muito menos ou até dar prejuízo. Então, não tem como você garantir esse 1,1. Quando você vai deixar por um longo período e que é um dinheiro que você realmente não tem necessidade, você quer só deixar rendendo, vale a pena, porque num grande período ele acaba sendo mais vantajoso, dependendo do fundo e dependendo também da economia e tudo mais. Então tem que ter um estudo em relação a isso, né? Tem que acompanhar o mercado para entender, mas de certa forma, a longo prazo, se você realmente é um dinheiro que você não é um dinheiro que você vai precisar numa emergência, então você pode colocar esse dinheiro lá. Como no nosso caso aqui é um dinheiro para uma viagem e em 12 meses você vai retirar esse dinheiro, por mais que na nossa simulação tenha dado mais no fundo de ações por conta do uso do 1,1% na média, na verdade eu indico que coloque na renda fixa, porque o seu valor vai estar garantido. Então, chuva ou sol, o teu valor vai estar lá garantido 216,93 e pronto, né? Agora, num fundo de ações, não tem garantia. Então, pode ser que renda esse 1,1 e pode ser que não. Então, a melhor coisa para curto prazo é fundo de renda fixa. Agora, se o objetivo for outro e a pessoa aceitar correr risco, né? E esse risco, tanto você pode ter um rendimento maior, quanto você pode acabar tendo um prejuízo, né? Então, se você aceita correr um risco maior, se você tem mais tempo para investir, aí eu indicaria aí o fundo de ações. Então, essa foi a minha apresentação sobre a planilha de investimento e obrigada!